começar aqui. Primeiro a gente vai orar, depois vai ter o louvor, vai ter a palavra, depois vai ter outra música, depois da palavra. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor, porque a gente está tendo a oportunidade de dar a célula hoje, Senhor, de dar uma reflexão para o povo que estiver vendo, Senhor. Abençoe, Senhor, que as pessoas venham aprender e que todo mundo venha refletir e venha abençoar todo mundo que vê. Aqui no Instagram ao vivo ou no YouTube depois. Em nome de Jesus, amém.
dias atrás, eu ouvi uma frase que eu achei muito pertinente e interessante. Chama assim, a frase é assim: pregue, se necessário, use palavras. Eu achei muito interessante essa frase. E essa frase traz a gente para o nosso tema, que é ser amigo de Deus e com isso dar exemplos. Quando a gente vira cristão, a gente tem que ser amigo de Deus. A gente tem que andar unido a Ele, tem que andar próximo. O que significa isso? Significa a gente orar, a gente ler a Bíblia, ter uma relação com Deus, que é andar com Ele, buscar sempre agradar Ele e ouvir, e agradar Ele e praticar a vontade de Deus, né? Isso é muito importante. Por causa que, olha, em Amós 5,14, fala assim: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Aqui a gente percebe como que é importante a gente ser amigo de Deus. Quando a gente é amigo de Deus, a gente está próximo com Ele, a gente quer agradar. E olha, procurem fazer o que é certo e não o que é errado para que vocês vivam. Por que isso, gente? Por causa que quando a gente faz o que é certo, a gente tem consequências boas. Por causa que tudo na vida que a gente faz tem consequência. Se você faz coisa ruim, você vai ter consequência ruim. Se você faz uma coisa boa, você vai ter consequência boa. Então, aí fala assim será a verdade que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Isso vai mostrar que a gente está com Deus, que a gente está unido a Ele. Por isso que a gente tem que fazer sempre o que é certo, porque a gente está unido com Deus e é assim que a gente tem que viver. É outra coisa aqui que é o Salmos 24, 3, 4, que fala assim: quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. Viu, gente? Quem tem direito de subir, ficar com... A gente, quem fala correto, a gente tem que sempre fazer isso. Porque não adianta a gente fazer coisas más e fazer só coisas ruins, que têm consequências ruins, e a gente querer ficar com Deus, porque acho que Deus não negocia santidade. Deus é misericordioso, mas a gente tem sempre que esforçar para ficar com Ele, por causa que Deus é muito alto que a gente. Ele sabe que a gente somos só humanos e que a gente erra. Mas quando a gente igual o pastor lá da igreja sempre fala, quando o cristão erra, é por causa que é de acidente. Por causa que a gente não pode ficar toda hora errando, né? Porque isso não é atitude de cristão. A gente tem que sempre nos aperfeiçoar e ir buscando o Senhor, por causa que com Ele que a gente vai conseguir fazer isso, né? Também é bom isso aqui, Filipenses 2, 14, 15, 16, fala assim: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem de Deus. Isso aqui significa o seguinte: já a gente tem que viver de acordo com a mensagem de Deus, com certeza vai ter gente má do lado da gente, que faz coisas ruins. Mas aqui fala para a gente viver sem pecado e brilhando, que a gente tem que mostrar para as pessoas que tem uma alternativa ao comportamento ruim do pecado. Por exemplo, está lá na escola, aí tem uma prova lá que todo mundo cola. Vamos supor que o professor nem liga a escolar.
Aí todo mundo fala, vai ser fácil. A gente tem que nos manter íntegro, por causa que isso é ruim, né? E mesmo quando todo mundo está fazendo, a gente tem que mostrar o caminho diferente, por causa que nunca o caminho de Deus, ele é sempre diferente e contra a corrente da maioria das pessoas. E tipo, quando todo mundo está fazendo alguma coisa errada, a gente tem que ver. Deus ia gostar de fazer isso? Isso está de acordo com a lei de Deus? A gente tem que sempre levar em conta isso. Igual fala aqui, procurem em Amós 5,14, procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Viu, gente? A gente tem que procurar o que fazer certo, por causa que tem gente que é má e sempre fica maquinando as coisas ruins que vai fazer uma atrás da outra. A gente não pode ser igual a essas pessoas. A gente tem que sempre ter uma intenção boa de agir igual Deus agia. Não, igual Jesus agia quando ele estava aqui. E a gente tem sempre que ler, por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia também descreve algumas coisas que aconteceram errado, mas a Bíblia também fala como é que a gente deve agir. A gente tem que procurar o que fazer certo, não procurar o que é errado. E mesmo quando todos estão indo numa direção que a gente sabe que é errado, a gente não pode se render a essas coisas malignas, as vontades, porque a nossa carne sempre as tentações sempre vai querer, a carne sempre vai querer fazer a gente cair em tentações e no que não é puro, por causa que a carne é assim, né? Desde que a gente nasce tenta fazer isso, mas a purificação de Deus tem que vir a cada dia no nosso coração. E aqui fala assim, em Amós 5,14. Assim será a verdade que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Isso mostra que a gente não vai estar sozinho. A gente vai estar lutando contra o pecado e o mal. A gente não vai estar lutando isolado. Isolado não, a gente vai estar junto com a força de Deus, porque Deus vai nos apoiar, né? Porque quando o Espírito Santo consola a gente quando a gente está triste, mas uma coisa que a gente não pode fazer é desistir, por causa que quando a gente está em alguma tribulação ou resistindo a alguma coisa, a gente tem que pensar assim, Jesus sofreu mais do que eu, então a gente tem que, como a gente tem que sempre ser igual a Cristo, a gente tem que falar assim, Jesus sofreu mais do que eu, então nós temos que sempre suportar o que vem nesse mundo, por causa que a nossa recompensa maior vai ter lá. E lembrar, acima de tudo, que Deus está com a gente. Que Deus está com a gente, igual falou aqui. Fala aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Deus veio aqui deseja que a gente viva sem nenhum pecado nem mancha. Deus quer que a gente viva em roupas limpas, porque quando a gente converte, Deus perdoa a gente, dá vestes novas, puras, vestes novas e puras. Então a gente tem que se manter assim. Se a gente pecar para frente, a gente tem que pedir perdão, mas a gente não pode se conformar com isso. Por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa sempre tá errado. É que a gente sabe que tá errado, né? Mas a gente não pode se conformar com essa situação, por causa que isso é justamente o que o diabo quer. O diabo quer que a gente fale assim, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver fazer isso não. Mas a gente tem que ver o que a Bíblia quer, não que nossos pensamentos, que muitas vezes são falhos, e nem... a gente pode pedir conselhos, mas a gente tem que pedir das pessoas certas. E mesmo se a pessoa dá um conselho, a gente tem que ver na Bíblia, por causa que uma pessoa pode dar um conselho que é contra a Bíblia e a gente não pode aceitar, por causa que a gente tem que
A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça, não o que as pessoas querem ou o que os nossos pensamentos que podem estar errado fala pra gente fazer. Aqui, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. Isso que eu falei, mesmo com a maioria das pessoas fazendo coisas ruins e não seguindo a Deus, a gente tem que se manter puros, por causa que é isso, e isso é bom, por causa que a gente tem que influenciar as pessoas com as coisas da Bíblia, a gente não tem que ficar sendo influenciado por essas coisas ruins, porque essas coisas, o diabo quer que a gente fala o seguinte, a gente tem uma pessoa, sei lá, nossa amiga, aí nosso amigo fala assim, vamos ir nisso, todo mundo tá indo. Aí o diabo quer que fale assim, todo mundo tá indo, não tem problema não, você vai passar vergonha se você não for. A gente não pode ser assim, a gente tem que ver o que Deus quer, porque acho que o mais importante é a vontade de Deus, não o que as pessoas querem, nem os nossos pensamentos da carne. Outra coisa é que a gente é representante de Deus. Em 2 Coríntios, fala o seguinte, aqui, 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3, fala assim, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Esse versículo, ele mostra pra gente, a gente é a carta escrita de Cristo. O que significa isso? Significa que a gente tem que ser como se fosse imitadores de Cristo. Paulo, uma vez, eu não sei certinho onde fala, mas ele fala assim, sedes imitadores de mim, como sou de Cristo. Então a gente tem que imitar o que Jesus, A gente tem que ser como se fosse uma carta escrita, que as pessoas leem assim, nossa, esse aqui é uma pessoa que tem uma atitude diferente, Igual eu falei, mostrar para as pessoas que existe um caminho melhor. Por exemplo, tem um monte de gente fazendo coisas ruins. A pessoa vê assim, vê você fazendo coisas boas. A pessoa vê, nossa, tem alguma coisa diferente nesse menino, nessa menina. Entendeu? Tipo, tem todo mundo mentindo. Todo mundo mentindo, e não tá nem aí que tá mentindo, ninguém tem palavra de verdade. Aí quando ele vê alguma pessoa que é realmente diferente, que a pessoa vê que tem um caráter bom, isso dá esperança para as pessoas. É isso que a gente tem que ser, a gente tem que mostrar que o caminho de Deus é maior e melhor para as pessoas, porque acho que muitas pessoas, por exemplo, tem pessoas que não tiveram nenhum exemplo de família bom, de marido e mulher bom na família dela. Eu acho que todas as famílias são ruins e não existe família boa. Quando a pessoa está num ambiente ruim, que não tem muitos exemplos para ela, por acaso ela vai achar que tem alguma coisa boa nisso? Não, ela vai achar que tudo é ruim desse jeito. E a gente tem que ser essa pessoa que mostra tem um exemplo. Aqui fala, ela não foi escrita como tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Quando converte, Deus Deus dá o Espírito Santo para a gente, para habitar em nós. E o Espírito Santo, ele vai todo dia nos ajudando e nos reformando todo dia, tirando as coisas ruins da carne e pondo vida nova de Deus. Outra coisa
que a gente tem que... Outra razão para a gente fazer as coisas corretas, igual Deus manda a gente, é essa aqui. Em 2 Coríntios 1, versículo 12, fala assim: é disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, também pelo poder de sua graça e não pela sabedoria humana. Viu, gente? Fala assim: temos orgulho, a nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade de Deus. Viu? A gente tem que obedecer por causa que é bom a gente ter uma consciência que não nos acusa de nada de errado. Por causa que a gente sabe, né? Quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente sabe, né? Que quando a gente faz alguma coisa de errado, por exemplo, aí a gente, por causa que a gente sabe o que é errado e o que é certo. O Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo fala com a gente o que é bom e o que é errado. E é bom, e a gente tem que fazer o que é bom para a nossa consciência não nos acusar de nada. E quando ele fala assim, é disso que temos orgulho, não é um orgulho assim, mal, por causa que o orgulho mal é quando você se acha superior às outras pessoas. Mas esse orgulho que ele está falando é quando você valoriza alguma coisa que você fez, alguma coisa boa que você fez. Valorizar o seu esforço. Aqui. E a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é diferente. Igual fala em 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Viu? O Timóteo, ele era muito jovem e as pessoas não deviam acreditar muito nele. Ele deve ser muito jovem. O povo não acreditava muito nele. Mas o Paulo fala assim, que ele tem que mostrar assim, um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, isso aqui também é como nós devemos ser. Nós devemos ser puros no nosso coração, no que a gente fala, no que a gente age. A gente tem que ser um exemplo em tudo isso. Mas que mesmo as pessoas não acreditam na gente, a gente tem que mostrar isso, porque a gente é a carta escrita de Jesus. Mas sobre isso que eu falei, quem deve fazer essas mudanças? Essas mudanças que eu falei, da gente ser a carta escrita de Deus, da gente ser um exemplo, um representante de Deus e amigo de Deus. Cada um de nós temos que nos esforçar e junto com Deus, igual eu falei aqui, aqui ó, peraí, isto é, que o Senhor Todo-Poderoso está com vocês. Nós nos esforçamos nisso, mas a gente não está sozinho, a gente está com Deus, que ajuda a gente, o Espírito Santo também. O Espírito Santo indica quando a gente está errado, e ajuda a gente a discernir o que é bom e o que é ruim. E quais são as mudanças que a gente tem que fazer? Buscar a leitura da Bíblia, orar e buscar boas companhias. Por quê? Por causa que é o seguinte, se a gente não tem aquele ditado assim, acho que diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. É bem isso, por causa que, tipo assim, a gente não pode ser uma pessoa que a carta escrita de Deus, um representante de Deus, amigo de Deus, andando com pessoas más. A gente pode evangelizar, pode fazer isso, mas ficar andando, não pode ficar muito não, por causa que essas pessoas vão acabar influenciando a gente, por causa que andar com qualquer pessoa influencia. É bom ter bons amigos, por causa que as boas amizades influenciam a gente pro bem.
enquanto as más amizades influenciam a gente pro mal, né? E ler a Bíblia, por causa que a gente tem que ver o que Deus gosta, porque não adianta a gente falar assim, para fazer a vontade de Deus, a gente não sabe o que Deus gosta e o que não gosta, né? E orar, por causa que, igual eu falei, para ser amigo de Deus tem que ter uma relação com Deus por causa que você é amigo de uma pessoa sem nem ter conversado com ela, você para com uma pessoa na rua assim, você é meu amigo, sem nem nunca ter visto ela na vida. Não é assim que funciona, né, a amizade. E como será feita essas mudanças? Será feito com a força de Deus, igual eu falei. A gente vai estar esforçando, mas a gente não vai estar sozinho, né? A gente vai estar com o Espírito Santo e com Deus. Porque a gente precisa dos frutos do Espírito. A gente vai achar uma pessoa que é amigo de Deus, representante de Deus. Como que a gente vai saber? Porque a pessoa pode falar assim, não sei quem, eu sou amigo de Deus. Mas como é que você vai saber? Tem que ver os frutos dela, que é os frutos do Espírito, os frutos bons. Porque uma pessoa má, ela tem frutos maus. E na Bíblia fala que não pode, de uma fonte, não pode sair água ruim e água boa. Acho que não é assim, é nesse sentido. Por causa que uma pessoa não pode ser, uma coisa ela faz certo e outra coisa ela faz errado. Não tem isso. Uma pessoa má ou uma pessoa boa. E a gente como representante de Deus, a gente tem que ter os frutos do Espírito, que são esses. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e a humildade. E o domínio próprio. Essas são as características de uma pessoa que é uma carta escrita de Cristo, que eu falei. E essas mudanças vão acontecer onde? Vão acontecer na nossa mente. Às vezes a nossa mente tem algumas coisas ruins, mas a gente vai orando e se esforçando, e Deus vai limpando a nossa mente, tirando as coisas ruins e preenchendo com as coisas de Deus. No nosso coração também. E quanto que vai ter essas mudanças? Constantemente. Por causa que a pessoa não vai, converter a pessoa do nada, vai acontecer isso. Não funciona assim. Igual eu falei, todo dia o Espírito Santo de Deus, a gente vai nos esforçando e a gente vai melhorando, segundo a vontade de Deus e negando a nossa carne. Por causa que não adianta a gente tentar fazer isso, mas ficar sempre aceitando o que nossa carne quer, por causa que sempre vai querer coisas ruins, que é contra a vontade de Deus, e a gente tem que escolher Deus, né? Essa foi a reflexão de hoje, gente. Espero que vocês tenham aprendido, viu? E que Deus nos abençoe para que nós sempre sejamos carta de Cristo, representante de Cristo e amigos de Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pela reflexão. Abençoe que venha ter um efeito na nossa vida, que nós venhamos a cada dia nos tornar mais próximos do Senhor e mais venhamos transparecer os princípios da Bíblia. Em nome de Jesus, amém.